Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de dermatites granulomatosas. Vamos começar? Nesse slide, eu trouxe todos os tópicos que serão abordados na aula. Primeiro, o que é um granuloma? O granuloma, histologicamente, é um agregado de macrófagos. É um agregado de macrófagos epitelioides. E como são esses agregados epitelioides? Como são essas células epitelioides? Os macrófagos epitelioides têm um citoplasma amplo e eosinofílico e o contorno citoplasmático é pouco definido. E o núcleo desse macrófago epitelioide é um pouquinho alongado e a cromatina um pouco frouxa. E de acordo com como esses macrófagos epitelioides se organizam, os granulomas recebem nomes específicos. Por exemplo, no granuloma tuberculoide, a gente tem um agregado de macrófagos epitelioides circundados por um aro de linfócitos. Olha só, aqui no centro a gente vê um agregado de macrófagos epitelioides ou estiócitos. Os estiócitos são macrófagos teciduais. Então, no granuloma tuberculoide, a gente vê um centro de estiócitos circundados por um aro de linfócitos. No HE, a gente não consegue identificar o citoplasma do linfócito. A gente só consegue ver o núcleo. Então, os linfócitos na histologia aparecem como pequenos pontinhos azulados. Então, eu sei que aqui eu tenho um aro de linfócitos em volta de um centro de estiócitos. Então, esse é o granuloma tuberculoide. E tem também o granuloma sarcoídico. O granuloma sarcoídico também é chamado granuloma nu. Por quê? Porque não tem o aro de linfócitos em volta do agregado de estiócitos. Olha só, aqui a gente só vê agregado de estiócitos. A gente não vê o aro de linfócitos em volta, não tem. Por isso que chama granuloma nu ou granuloma sarcoídico. E tem também o granuloma empaliçada. No granuloma empaliçada, os estiócitos, eles ficam circundando uma área central que tem mucina, colágeno degenerado ou então fibrina. E esses estiócitos, eles ficam como se estivessem formando uma paliçada em volta desse centro. E tem também o granuloma supurativo. No granuloma supurativo, a gente vai ver um granuloma tuberculoide com o centro apresentando numerosos neutrófilos. Ó, tudo isso aqui são neutrófilos. Então, a gente tem um granuloma supurativo. A gente tem células epitelioides, macrófagos epitelioides, com numerosos neutrófilos, e em volta a gente vai ver um aro de linfócitos. É um granuloma supurativo. Aqui, nessa imagem, eu trouxe uma representação do granuloma empaliçada para a gente deixar bem fixo a aparência do granuloma empaliçada. Olha só, a gente tem aqui a epiderme, a derme e o tecido adiposo subcutâneo. Esses pontinhos azuis representam o aro, esses estiócitos em paliçada, que ficam em volta de um centro. Esse centro pode ter mucina, pode ter colágeno degenerado e pode ter fibrina também. É o granuloma em paliçada. E associado ao granuloma, a gente pode encontrar células gigantes multinucleadas.
As células gigantes multinucleadas recebem nomes específicos de acordo com a disposição dos núcleos no citoplasma. Por exemplo, as células gigantes tipo Langerhans têm os núcleos organizados, dispostos na periferia do citoplasma. Olha só, os núcleos, esses pontinhos aqui, estão dispostos na periferia do citoplasma da célula gigante. As células de gigantes tipo Tuton têm os núcleos organizados formando uma coroa ou um círculo central. E mais externamente a esse círculo de núcleos, a gente vê um citoplasma espumoso em volta desses núcleos. É a célula gigante tipo Tuton. E tem a célula gigante tipo corpo estranho. Na célula gigante tipo corpo estranho, os núcleos vão estar dispostos de forma irregular no citoplasma da célula. Olha só, aqui a gente tem uma célula gigante multinucleada e os núcleos estão dispostos de forma irregular no citoplasma dessa célula. Então, vamos lá começar com o granuloma anular. No granuloma anular, vão aparecer pápulas normocrômicas aeritematosas com conformação anular ou aciforme. Existem as variantes, a forma localizada, generalizada, a profunda e a perfurante. A forma localizada é a mais comum, vai acometer membros de adultos jovens. E aqui na imagem clínica a gente vê pápulas com um arranjo aciforme, com um arranjo anular. Na histologia do granuloma anular, padrão clássico, a gente vai ver o granuloma em paliçada. Então, no granuloma anular, padrão clássico, a gente vai ver o granuloma em paliçada. Olha só, no centro desse granuloma em paliçada, a gente vai ver depósito de mucina. Pode ter também desoneração de colágeno, mas classicamente a gente vai encontrar depósito de mucina. E em volta desse aumento de mucina na derme, a gente vê os histiócitos formando uma paliçada. Vamos para o maior aumento da imagem. Olha só, a gente vê um centro com aumento da mucina e em volta os histiócitos formando uma paliçada. Como eu identifico no HE que aqui no meio tem um aumento da mucina? Como que eu vejo isso? Olha só, as fibras colágenas, elas são eosinofílicas. São esses feixes eosinofílicos. Isso aqui são fibras colágenas. E a mucina é esse material azul bem clarinho que fica entre as fibras de colágeno, tá? Então, a mucina fica entre as fibras de colágeno. A gente tem também o granuloma anular com o padrão intersticial, que inclusive é o padrão mais comum de aparecimento do granuloma anular. No granuloma anular padrão intersticial, a gente vai ver histiócitos entre as fibras de colágeno. É um padrão intersticial. Olha só, nessa região aqui, a gente vê um infiltrado de histiócitos intersticial. No maior aumento, a gente vê, olha só, histiócitos entre as fibras de colágeno. Mais uma vez, olha só, as fibras de colágeno são essas fibras eosinofílicas. E entre as fibras de colágeno, a gente vê os histiócitos.
Existe também o granuloma anular perfurante. Nessa forma de granuloma anular, ocorre a eliminação transepidérmica de conteúdos da derme. Vai ocorrer a eliminação transepidérmica de fibrina, colágeno generado, debris nucleares, por exemplo. Então, a gente já vê que existe uma comunicação entre a superfície da pele e a derme. Aqui existe uma comunicação entre a superfície da pele e a derme. A gente vê nessa superfície da pele numerosos debris nucleares, fibrina. Na derme, a gente vê também áreas de colágeno degenerado. Nesse aumento, mais uma vez, a gente vê, olha, na superfície da pele, debris nucleares, colágeno degenerado e a comunicação entre a superfície da pele e a derme. E nesse aumento, a gente já vê os estiócitos intersticiais, o padrão de estiócitos intersticiais, mas a gente pode ter também na derme um padrão de granuloma empaliçada. Olha só, na superfície da epiderme, debris nucleares, fibrina e colágeno degenerado. Existe também o granuloma anular profundo. No granuloma anular profundo, a gente vai ver o granuloma empaliçada, o infiltrado granulomatoso, na derme reticular profunda e no subcutâneo. Olha só esse punch de pele, é um punch de pele bem profundo. E a gente vê uma alteração no subcutâneo. A partir daqui a gente já vê subcutâneo. E no subcutâneo a gente vê uma área de infiltrado granulomatoso. Quando a gente aumenta essa área, a gente vai ver um padrão de granuloma empaliçada. Olha só, aqui a gente tem a área de colágeno degenerado e aqui a área de infiltrado granulomatoso. Essas áreas vão alternando. Olha só, mais um exemplo de granuloma empaliçada. Observe o centro com colágeno degenerado, com debris celulares e em volta os estiócitos formando uma paliçada. E existe também o granuloma actínico. O granuloma actínico é uma variante do granuloma anular que vai aparecer em áreas de pele expostas ao sol, mais frequentemente na pele da face. Aqui no granuloma actínico, a gente também vai ver o granuloma em paliçada. E no centro desse granuloma, a gente vai ver colágeno degenerado e fibras elásticas degeneradas também. Então, observe que a gente tem um centro com fibras elásticas degeneradas, colágeno degenerado, e em volta a gente tem os estiócitos em paliçada. Observe que a gente vê também, olha, células gigantes multinucleadas. E essas células gigantes multinucleadas podem conter fibras elásticas fagocitadas no citoplasma. É o que a gente chama de elastofagocitose. É quando essas fibras elásticas são fagocitadas por células gigantes multinucleadas. Aqui a gente tem um outro exemplo de granuloma actínico. Olha só, um granuloma empaliçado, olha. O centro a gente vê fibras elásticas degeneradas, pode ver colágeno degenerado, e em volta os estiócitos formando uma paliçada. E a gente pode ver também elastofagocitose, que são fibras elásticas fagocitadas por células gigantes multinucleadas. A necrobiose lipoídica
vai se manifestar como placas com centro atrófico, amarelo amarronzado e bordas violáceas elevadas. Mais frequentemente vai ocorrer a região pré-tibial e tem uma forte associação com diabetes. Então, aqui a gente tem uma foto clínica da lesão na região pré-tibial. Aqui na necrobiose lipoídica, a gente também vai ter um granuloma empaliçada. E a gente vai ver um envolvimento difuso na derme. Olha só, a derme está difusamente comprometida pelo infiltrado granulomatoso. E frequentemente, essa inflamação granulomatosa, esse infiltrado granulomatoso, ele se estende para o subcutâneo. Olha só, a gente vê a extensão também para o subcutâneo. E aqui na necrobiose lipoídica, a gente vai ver um granuloma empaliçada, sendo que a gente vai ver um padrão em camadas. A gente vai ver uma camada de infiltrado granulomatoso, alternando com uma camada de colágeno degenerado. Olha só, aqui a gente tem uma área de infiltrado granulomatoso e abaixo uma área de colágeno degenerado. Mais uma vez, aqui a gente vê a área de infiltrado granulomatoso e uma área de colágeno degenerado. E é um padrão em camadas. Olha só, esse gráfico está representando o padrão em camadas da necrobiose lipoídica. Então, um padrão difuso. Esses pontinhos pretos estão representando o infiltrado granulomatoso e as áreas rosas representando o colágeno degenerado. E você vê que é um padrão em camadas que lembra as fatias, as camadas de um bolo em camada, tá? Remete um bolo em camadas. Camada de infiltrado granulomatoso e de colágeno degenerado. Olha só esse exemplo, a gente tá vendo uma área aqui de colágeno degenerado. A gente vê infiltrado granulomatoso aqui e infiltrado granulomatoso aqui também, ó. A gente vê, inclusive, algumas células gigantes multinucleadas. Na necrobiose lipoídica, a gente também pode ver agregados linfocíticos e podemos ver também infiltrado de plasmócitos, principalmente nas camadas mais profundas da derme reticular. Olha só um outro exemplo. Aqui a gente tem uma área de colágeno degenerado, aqui infiltrado granulomatoso, aqui também mais infiltrado granulomatoso, inclusive com células gigantes multinucleadas. Aqui a gente tem mais um outro exemplo para deixar bem fixado. Olha só, aqui a gente tem uma área de colágeno degenerado, aqui infiltrado granulomatoso. Mais uma vez, uma área colágeno degenerado e infiltrado granulomatoso. Então, padrão em camadas. O nódulo reumatoide é uma manifestação cutânea da artrite reumatoide. Esses nódulos vão ocorrer perto das articulações e vão acometer a derme profunda e o subcutâneo. E histologicamente pode ser indistinguível do granuloma anular profundo. Então, para a gente histologicamente conseguir dar o diagnóstico de nódulo reumatoide, a gente precisa da informação clínica. O paciente tem artrite reumatoide, esses nódulos ocorrem perto de articulações, então a histologia pode ser muito profunda, muito semelhante ao granuloma anular profundo. A gente precisa da informação clínica dessas lesões. Então, a histologia, a gente vai ver
o quê? Comprometimento da derme profunda e do subcutâneo por granulomas em paliçada. Olha só, nesse aumento a gente já consegue identificar o padrão em paliçada. A gente vê uma área central de depósito de fibrina circundado por infiltrado granulomatoso. Aqui também a gente vê uma área central de depósito de fibrina circundado por infiltrado granulomatoso e assim por diante, um acometimento difuso. Aqui mais uma vez, olha só, uma área de depósito de fibrina circundado por histiócitos. Aqui também uma área de depósito de fibrina circundado por histiócitos e assim por diante. Olha só, mais uma vez, no aumento maior, a gente vê, ó, depósito de fibrina circundado por uma paliçada de histiócitos. E um diagnóstico diferencial muito importante com o nódulo reumatoide e com o granuloma anular profundo é o sarcoma epitelioide. O sarcoma epitelioide é uma neoplasia maligna que histologicamente pode se assemelhar muito ao nódulo reumatoide e ao granuloma anular. Por quê? Porque no sarcoma epitelioide a gente vai ver agregados de células epitelioides e essas células epitelioides no centro desses agregados a gente vai ver necrose tumoral. Olha só, a gente vai ver um agregado de células epitelioides e no centro desse agregado a gente vê uma área de necrose tumoral. Então, histologicamente, lembra a disposição dos granulomas em paliçada. Então, é um diagnóstico diferencial importante. Olha só nesse exemplo. A gente está vendo uma área central de necrose tumoral em volta às células epitelioides. São células epitelioides malignas do sarcoma epitelioide. Tá? No sarcoma epitelioide, a gente vai ver um aumento de mitoses, presença de mitoses atípicas e essas células epitelioides vão apresentar atipias nucleares. Aqui mais um exemplo, olha só, a área central de necrose e os histiócitos, as células malignas epitelioides, lembrando histiócitos. Histologicamente é muito parecido com um granuloma em paliçada. Então aqui, ó, sarcoma epitelioide. As dermatites granulomatosas reativas são padrões de reação associados a processos imunes. Vai acometer principalmente mulheres adultas. E tem dois tipos. Tem a dermatite granulomatosa neutrofílica empaliçada, que cursa com pápulas, placas e nódulos simétricos, acometendo superfície extensora de extremidades. E tem também a dermatite granulomatosa intersticial, que cursa com placas e cordões lineares, acometendo tronco lateral, flanco e membros proximal, porção proximal dos membros. Nessa imagem clínica, a gente vê placas eritematosas difusas no dorso. A histologia dessas duas formas é semelhante. Aqui, na dermatite granulomatosa intersticial, a gente vai ver histiócitos intersticiais. A gente vai ver um padrão de granuloma intersticial. Histiócitos entre as fibras de colágeno. Olha só, a gente tem a derme extensamente comprometida por infiltrado difuso de histiócitos intersticial.
Olha só, no maior aumento, esses estiócitos entre as fibras de colágeno. Aqui a gente tem fibras de colágeno, olha. São fibras de colágeno. E entre essas fibras, a gente vê os estiócitos. Entre essas fibras, a gente vê os estiócitos. E na dermatite granulomatosa neutrofílica empaliçada, a gente vai ver um quadro muito parecido com a dermatite granulomatosa intersticial. Adicionalmente, a gente vai encontrar neutrófilos, vai encontrar debris nucleares. Olha só, essa região à esquerda na imagem, debris nucleares. Aqui também a gente vê debris nucleares. Mais à direita, a gente vê infiltrado intersticial, e a gente pode encontrar também granulomas empaliçada. O xantogranuloma necrobiótico é uma doença multissistêmica rara que cursa com placas ou nódulos amarelados, com atrofia e telangiectasias em região perioral, como apresentado na imagem. Tem associação com gammatopatia monoclonal em 80% dos pacientes. E esses pacientes também têm um risco aumentado de desordens linfoproliferativas e discrasias plasmocitárias. Na histologia do granuloma necrobiótico, a gente vai ver granulomas em paliçada. Olha só essa imagem. Essas áreas mais azuladas correspondem ao infiltrado granulomatoso. Essas áreas mais azuladas é o infiltrado granulomatoso. E essas áreas mais eosinofílicas correspondem às áreas de degeneração de colágeno. Vamos ver no aumento maior. Olha só, aquelas áreas mais basofílicas, mais azuladas, correspondem ao infiltrado granulomatoso. A gente vê, inclusive, células gigantes multinucleadas. E as áreas mais claras, mais eosinofílicas, correspondem às áreas de colágeno degenerado. Então, tudo isso aqui é um colágeno degenerado. Então, a gente tem um padrão de granuloma em paliçada. A gente pode encontrar também, no xantogranuloma necrobiótico, células gigantes de Touton. Só lembrando, as células gigantes multinucleadas tipo Touton, eles têm os núcleos organizados, formando uma coroa ou um círculo no centro do citoplasma, e externamente a esses núcleos a gente vê o citoplasma espumoso. Então, a gente está vendo aqui a célula gigante multinucleada de Touton. Uma outra alteração que a gente pode encontrar são essas fendas aqui, esses espaços com formato de agulha, essas fendas com formato de agulha. Essas fendas, elas eram ocupadas originalmente por cristais de colesterol. Os cristais de colesterol, eles têm esse formato semelhante a uma agulha, um formato alongado. Mas os cristais de colesterol, eles são dissolvidos durante o processamento histológico. Então, na lâmina, o que a gente vai ver é o espaço ocupado pelos cristais de colesterol. Olha só, então a gente vai ver esses espaços semelhante a fenda, semelhante a agulhas. Mais uma vez, espaços que eram ocupados por cristais de colesterol. Nessa imagem, mais uma vez, a gente vê células gigantes de Touton e outras células gigantes. A sarcoidose é uma doença granulomatosa multissistêmica
que se manifesta com pápulas e placas eritematosas a acastanhadas. Essas lesões também podem ser anulares. Essa imagem clínica ela está mostrando justamente isso, uma placa eritematosa localizada em face. Na histologia da sarcoidose, a gente vai ver o granuloma nu ou granuloma sarcoídico. Olha só, a gente está vendo a epiderme, a derme e o subcutâneo. E aqui nessa região, a gente vê o infiltrado granulomatoso. Olha só, a gente vê vários granulomas. E a gente não vê o aro de linfócitos em volta desses granulomas. Então, são granulomas nus. Olha só no maior aumento. Os granulomas sarcoídicos são constituídos por histiócitos, sem o aro de linfócitos em volta. A gente pode ver também algumas células gigantes multinucleadas. Podemos encontrar também na sarcoidose algumas estruturas, por exemplo, os corpos asteroides. Os corpos asteroides são esses depósitos de material eosinofílico com um formato estrelado e se localizam no citoplasma das células gigantes multinucleadas. A gente pode encontrar também os corpos de Schumann, que são essas inclusões basofílicas com cor mais azulada e são constituídos por sais de cálcio e proteína. E esses corpos de Schumann também se localizam no citoplasma das células gigantes multinucleadas. A gente pode encontrar ainda os corpos de Hamasaki e Wesenberg, que são depósitos de lipofuscina. É esse material aqui com cor marrom ou amarelo queimado. São depósitos de lipofuscina dentro de lisossomos. Aqui mais um exemplo de sarcoidose, olha só. A gente vê ocupando a derme reticular vários granulomas sem o aro linfocítico, vasos agregados de macrófagos epitelioides. Olha só o maior aumento da imagem anterior, mais uma vez. Granulomas sarcoídicos. Com relação aos granulomas de corpo estranho, eles vão ocorrer devido a uma reação a um material exógeno ou endógeno que normalmente não está presente na derme. Os materiais endógenos podem ser astipilosa, queratina, cálcio. Dentre os materiais endógenos podem ser madeira, sílica, talco, silicone e pedaços de artrópodes. Clinicamente, podem aparecer pápulas e placas eritematosas avioláceas e essas lesões podem ulcerar. Na histologia, a gente vai ver uma reação granulomatosa com células gigantes tipo corpo estranho. Então, a gente vai ver histiócitos e células gigantes tipo corpo estranho. Podemos ver também linfócitos no infiltrado. Ocasionalmente, a gente pode encontrar também o tipo de corpo estranho. Às vezes, a gente consegue identificar o corpo estranho que está causando essa reação. Por exemplo, nessa imagem, é uma reação a silicone. Como que a gente sabe que é silicone? Geralmente, o silicone se apresenta assim, com vesículas claras de diferentes tamanhos. A gente vê vesículas maiores e vesículas menores. O silicone ele pode ser encontrado tanto livre no intestício quanto no citoplasma dos macrófagos. Aqui é um exemplo de tofo gotoso. No tofo gotoso, a gente tem depósitos de material endógeno. A gente tem depósito de sais de urato.
E os sais de urato, eles têm essa aparência rósea, bem delicada. E eles vão elicitar uma resposta granulomatosa tipo corpo estranho. Então, em volta desses depósitos de sais de urato, a gente vai ver estiócitos e a gente pode encontrar também células gigantes multinucleadas, tipo corpo estranho. Olha só, a gente vê estiócitos circundando o depósito desses sais de urato. Aqui a gente está vendo uma farpa de madeira. Olha só, aqui o corpo estranho é uma farpa de madeira. Além da reação granulomatosa com células gigantes tipo corpo estranho, dependendo de qual é o corpo estranho, a gente pode ver também uma reação supurativa. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um extenso infiltrado neutrofílico, tá? Um extenso infiltrado neutrofílico. Nessa imagem, a gente tem um exemplo de um outro preenchedor. Esse preenchedor é o ácido hialurônico. Olha só, o ácido hialurônico, localizado na derme, ele tem essa aparência azulada. Essa aparência azulada, olha. E ocasionalmente, esse ácido hialurônico pode elicitar no organismo uma reação granulomatosa tipo corpo estranho. E ele vai aparecer assim, ó. Ele vai ter essa imagem azulada. E assim terminamos a aula de dermatites granulomatosas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima.